Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Jesus falou isso assim. Judas falou isso assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o canto de entrada hoje veio como eco da celebração de ontem, do Domingo de Ramos, da entrada solene de Jesus em Jerusalém. Com toda a igreja celebramos este momento entrando como se fosse pela porta bem ornamentada para esta Semana Santa, Semana Maior, em que celebramos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, associados à sua cruz, como nos dizia a liturgia de ontem. Nós devemos permanecer unidos ao Senhor, permanecer ao seu lado. A multidão jubilosa o aclamava: bendito o que vem, Hosana. Mas na sexta-feira da paixão, muitos vão gritar: crucifica-o, seja crucificado. Meus amados irmãos, a liturgia de hoje nos coloca diante deste mistério. A primeira leitura nos traz um cântico do servo sofredor. É o primeiro canto do profeta Isaías sobre Jesus. Esta figura, desde o início, é apreciada como um tipo
de Jesus, o servo, por excelência, servo do Pai, servo dos irmãos. Quando ele vai lavar os pés, antes de começar a última ceia, ele vai dizer: eu, um mestre, o vosso mestre, vos lavei os pés. Vocês também devem lavar pés uns dos outros. Dando-nos o exemplo que, como irmãos, na comunidade devemos servir. Permanecer conosco, com o Senhor, significa estar ao seu lado, especialmente nestes 3 dias que a liturgia chama Tríduo Sacro. Na quinta-feira santa, a igreja celebra 2 momentos. Pela manhã, os presbíteros, os padres, junto com os bispos, celebram a missa do Santo Crisma, com a bênção dos óleos que são depois usados na liturgia dos sacramentos. Os presbíteros renovam suas promessas presbiterais de servir, de permanecerem unidos. E à tarde, ao cair da noite, celebra-se a solene liturgia da Ceia do Senhor, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio e, por fim, translado do Santíssimo Sacramento para a adoração. Lembrando o convite do Senhor: velai, vigiai comigo. É a Páscoa da ceia, podemos dizer. Na Sexta-feira Santa, o dia da Paixão, o dia em que a igreja não celebra a Eucaristia, o único dia do ano, mas solene liturgia da palavra, onde no centro colocamos a cruz do Senhor. Em solênio da cruz, nós adoramos a Santa Cruz, fazemos genuflexão diante da cruz, como se fosse Jesus presente na Santíssima Eucaristia, para reconhecer que é pela cruz que o Senhor nos salvou. A Semana Santa nos permite, como se literalmente, chegar perto e tocar a cruz de Cristo, dizendo: Senhor, tu morrestes por mim também. E na solene vigília pascal nós vamos renovar a nossa aliança ao longo da Quaresma, que nos conduziu por meio da liturgia, lembrando-nos a primeira aliança, lembrando que o povo desta primeira aliança se afastava, não respeitava esta aliança. É um povo de cabeça dura, disse o Senhor pela boca de Moisés. Nós queremos, naquela noite santa, renovar a nossa aliança com o Senhor. É o Santo Batismo. Por isso, na liturgia, o primeiro momento é a bênção do fogo novo, para proclamar depois que Jesus é a luz do mundo, e a bênção da água para o sacramento do batismo. Voltamos à origem da igreja, quando ela preparava e batizava na vigília pascal os catecúmenos. Hoje em dia, em muitas comunidades e paróquias, são grupos de adultos, de jovens que se preparam para, naquela noite, receber o sacramento do batismo. Portanto, entrando com o Senhor neste mistério da sua paixão, morte e ressurreição, queremos
permanecer junto a Ele. O Evangelho de hoje nos traz, literalmente, diz, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Foi convidado a um jantar. Interessante notar que o Lázaro, aquele que Jesus tinha ressuscitado há pouco, depois de 4 dias da morte, depositado já na sepultura, o Senhor veio e disse, Lázaro, vem para fora. Este mesmo Lázaro estava na mesa e muitos judeus vieram exatamente para ver este fato. E durante a refeição, Maria vai tomar um frasco de perfume, de óleo, de nardo e ungir os pés de Jesus. Judas vai reagir. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de ouro para dar aos pobres? A gente percebe como há uma grande incoerência nas suas palavras, porque ele daqui a pouco, por 30 moedas de prata, vai trair o Senhor Jesus. Vai o entregar nas mãos dos sumos sacerdotes que vão condenar à morte o Senhor. Mas agora ele motiva dizendo, para dar aos pobres. O Senhor disse, deixa em paz. Ela fez isto em vista da minha sepultura. Os pobres sempre tereis entre vós. Realmente, neste ano, mais uma vez, a igreja celebra, aliás, foi concluída ontem com a coleta de solidariedade, a campanha Fraternidade e a Fome. Claro que a campanha não cessa, porque, como Jesus disse, os pobres sempre tereis entre vós. E nós devemos continuar esta mesma ação. Muitas nossas comunidades estão cuidando dos mais necessitados. Mas o convite deve ser uma campanha que toca o coração de cada um de nós, que se denominamos discípulos missionários do Senhor. Então nós queremos iniciar esta Semana Santa neste espírito de estar perto do Senhor que vai carregar a cruz por nós. Esta semana é chamada Semana Maior, a Semana Santa. Esta semana é celebrada exatamente a cada ano. E ela se torna como a pedra angular da nossa fé, dá o sentido à nossa fé. Ao longo depois, nós vamos prolongar, celebrar a Páscoa semanal, a Eucaristia diária, sempre celebrando este mistério em que Cristo, pela sua cruz, nos traz a salvação. Queremos, portanto, com toda a confiança, apresentar agora ao Pai as intenções da Santa Igreja, as nossas preces e pedidos.